Continuando a série de nossas pregações na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, por favor, abramos a palavra do Senhor, no capítulo 7, a partir do versículo 10. Nós iremos ler o versículo 10, versículo 11, e os versículos da nossa pregação são os versículos 12 até o versículo 16, e nós iremos abordá-los enquanto ouvimos a pregação. 1 Coríntios 7, 10, 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, e não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Então, os versículos 12 a 16, como eu falei, nós iremos abordar durante a pregação, que é o texto da nossa pregação nesta noite. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o divórcio é tão velho quanto é o casamento. Deus, ele criou o casamento e o homem o divórcio. E Deus, para proteger o casamento da maldade que é natural ao homem caído, ele regulou a prática do divórcio mediante a sua lei. Em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4, nós temos a palavra do Senhor para regular os divórcios dentro de Israel, a igreja do Antigo Testamento. E Jesus, ele reiterou, ele reforçou o ensino de Deus sobre a santidade do casamento e regulou quando é legítima a prática do divórcio por casais formados por crentes. Ou seja, o legítimo divórcio tratado por Jesus, enquadrado por Jesus, é no caso de relações sexuais ilícitas por parte de um dos membros do casamento entre crentes. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 5, versículo 32, Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12, e nós não iremos abrir agora porque já temos aberto essa parte da Escritura nas pregações passadas. O apóstolo Paulo, que é o autor da Epístola aos Coríntios, ele foi consultado sobre algumas questões envolvendo o divórcio. O primeiro foi o caso daquela irmã que queria divorciar-se de seu marido, que nós acompanhamos a leitura nos versículos 10 e versículo de número 11. Para esse caso específico, o apóstolo, ele usou o que Jesus ele já havia ensinado sobre o divórcio. Ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Então, aqui ele está trazendo aquilo que Jesus ele havia ensinado à igreja de Israel lá em Mateus, que Mateus existe. E dentro desse texto, nós vemos que o divórcio que aquela irmã ela queria praticar não era autorizado pelo Senhor. A irmã, segundo o apóstolo, como lemos, ela não devia se divorciar, ela não deveria se separar do seu marido. E se o divórcio tivesse acontecido, ela não poderia contrair um novo casamento. Deveria ficar sem casar e, se caso quisesse se casar novamente, o que é que ela deveria fazer? Ela deveria voltar a seu esposo e
pedir perdão a ele e reconciliar-se com ele por suas atitudes que não eram corretas e tentar buscar o divórcio sem autorização bíblica. Isso é o contexto dos versículos 10 e 11. Agora, um segundo caso foi levado a Paulo pelos presbíteros da igreja que o visitaram onde ele estava e que ele responde com a carta aos Coríntios. E esse segundo caso nós iremos tratar nesta noite, e o Senhor, por meio desse segundo caso, ele tem uma mensagem muito clara para nós que somos crentes nos nossos dias. Que mensagem do Senhor ele tem para nós? A mensagem de Deus para nós agora é: Deus nos chama à paz, seja no casamento mantido ou pelo divórcio concedido. Essa é a mensagem de Deus com base nesse texto. Deus nos chama à paz, seja no casamento mantido ou pelo divórcio concedido. Vamos para o versículo número 12 da passagem, 1 Coríntios 7, 12. Diz assim o apóstolo pelo Espírito Santo: aos mais digo eu, não o Senhor. Comecemos por aqui. Aqui nós já podemos ver que o apóstolo Paulo ele está continuando o seu ensino sobre divórcio. Ensino este que ele já começou nos versículos 10 e 11. Porque ele fala, aos mais, digo eu. Então ele está se referindo àqueles que estão casados, como aquela irmã estava casada. E ele usa uma expressão que alguns liberais, aqueles que não creem que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, distorcem dizendo que Paulo está dizendo, olha, agora Paulo ele vai começar a dar as opiniões dele como homem, não opiniões inspiradas pelo Espírito. Porque Paulo ele diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor. Ora, o que significa isso? Digo eu, não o Senhor. Não significa que Paulo ele vai dar isso é uma tentação, né? Na hora que a gente vai falar a palavra, vem esse barulheiro e parece que a gente está na beira da estrada. Não está. Voltando novamente. Quando Paulo ele diz que o digo eu, não o Senhor, não significa que Paulo ele vai dar ideias não inspiradas para a igreja, o seu consenso, aquele seu achismo. Paulo ele usa essa expressão como se ele estivesse dizendo, o que falarei a vocês agora é um assunto que Jesus ele não tratou quando ele estava aqui no seu ministério terreno. É isso que Paulo está dizendo. E por isso Paulo ele diz, aos mais digo eu, não o Senhor. Por que ele diz isso? Porque de fato, meus amados irmãos e irmãs, Jesus, enquanto no seu ministério terreno, ele não tratou da questão de divórcio entre pessoas não pertencentes ao pacto. Jesus, ele, quando estava aqui, ele só tratou de divórcio entre pessoas pertencentes ao pacto. Dois crentes. E Paulo tratou desse assunto, ele foi o primeiro, na verdade, que temos registro na Escritura, a tratar o caso levado a ele, que era o caso que envolvia divórcio de pessoas que eram um crente e um casamento misto, um casamento entre um crente e um casamento entre um descrente. E isso acontecia porque a situação tinha mudado do tempo de Jesus para o tempo de Paulo. Mudou como? Mudou porque a igreja do Senhor ela não estava só em Jerusalém.
A igreja do Senhor, ela estava atravessando as fronteiras de Jerusalém, de Israel, estava avançando pelos povos fora de Israel, estava indo para o Mediterrâneo, estava indo para a Ásia, e assim o Espírito Santo estava convertendo muitos gregos, muitos romanos. E o que acontecia? Acontecia que quando o evangelho ele chegava em uma casa, um marido aceitava o evangelho pela graça de Deus, enquanto a esposa não aceitava, e em outra casa a esposa aceitava o evangelho e o marido não. Então o que acontecia? A fé começou a dividir os casais. E você sabe muito bem que os problemas no casamento são coisas reais. E a coisa fica mais feia muitas vezes quando o problema é fundamentado na diferença de fé. E os problemas causados pela fé talvez estivessem levando alguns irmãos a buscarem se divorciar de seus cônjuges descrentes. Porque aqui para nós, meus amados irmãos, casamento é um milagre. E aqui para nós, para ninguém ouvir, se é difícil a convivência entre casais crentes, imagine você como é difícil ser casado com um cônjuge, seja o marido, seja uma esposa descrente. Podemos ver, por exemplo, naquilo que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola aos casais. Primeiramente, para as mulheres. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, para que a gente sinta um pouco o drama do que estava acontecendo. 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo do Senhor, ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então veja que aqui ele fala para mulheres que têm maridos descrentes e mulheres que estavam sofrendo debaixo de maridos malvados. Por quê? Porque veja que no versículo 1 ele diz: sede vós igualmente. Esse igualmente leva ao contexto anterior, que ele vai tratar da obediência que servos e cidadãos devem ter, mesmo se estiverem debaixo de governantes e senhores malvados. Então veja o drama. O casamento misto, e quando eu falo casamento misto, não é um crente depois de crente ir namorar com uma descrente ou com um descrente e depois casar com ele. Não é isso. É aquele contexto que eu estava dizendo. O casamento misto, quando o evangelho chega num lar e somente uma parte do casal crê. O casamento misto, normalmente para as mulheres é muito difícil. Os maridos, muitas vezes os maridos abusam, estão colocando pressão. Acontece também, eu tenho conhecido casos, e até parece que até a regra se foge, onde mulheres também descrentes são mais dominadoras com seus maridos do que os próprios maridos. São aqueles maridos que, ao invés de serem cabeças do seu lar, não são cabeça do lar. A mulher é a cabeça, e a mulher descrente, quando é cabeça, é coisa pior. E
cria conflitos, tanto que também na mesma parte, no capítulo 7, o apóstolo ele instrui os maridos, dizendo: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui ele está escrevendo para maridos crentes, e nós sabemos muito bem que a sociedade não é uma coisa da antiguidade, é da sociedade moderna. Os homens, mesmo os crentes, não cuidam bem das suas esposas e abusam delas. E aí o apóstolo disse: agora veja, aqui o apóstolo está nos trazendo o drama, voltando lá para a gente não se prolongar tanto nessa questão. Então nós podemos ver pela palavra, e nós podemos provar na nossa própria experiência como casais, né? Ou conhecendo casais mistos, sendo mais pontual, como as dificuldades dentro de um casamento, e mais potencialmente falando de um casamento misto, onde uma parte não é crente, pode de fato levar a parte crente à tentação de dizer: eu tenho que buscar o divórcio, porque não dá para viver com esse descrente. De fato, tem sofrimento em casamento misto, muitas vezes. Mas qual foi o ensino do apóstolo? Tanto no versículo 12 como no versículo 13, a gente vai unir esses dois versículos, porque ele só está dando instruções, usando direcionamentos, e repete o ensino, usando diferentes direcionamentos, um para a mulher e para o homem, então a gente vai unir. Veja o versículo número 12: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Versículo 13: e a mulher que tem marido incrédulo, então isso pressupõe a mulher crente, né, que tem marido incrédulo, que este consente em viver com ela, não deixe o marido. Tanto para o irmão como para a irmã há um só mandamento: se o seu marido ou seu cônjuge descrente concorda morar com você, não busque divórcio. É claro ou não é claro o ensino? Muito claro. Não precisa ser um teólogo, você seja um calvino para interpretar esse texto. Qualquer criança, qualquer jovem da nossa congregação pode entender somente ao ler. Consente, se a parte descrente consente, ou seja, se ela concorda, se ela não tem problema em manter o casamento com você que é crente, você não tem o direito de pensar e de buscar divórcio. Não. É claro que quando o apóstolo fala isso, está ressalvado, guardado, o direito da parte crente de praticar o divórcio em caso de relação sexual ilícita. Isso é subentendido, porque ele já falou o ensino do Senhor nos versículos 10 e 11, ele já é ciente, a igreja é ciente de que, de fato, a quebra do sétimo mandamento dissolve, corta, rasga a aliança. Lá, já no Antigo Testamento, Moisés já mostrou isso, Jesus deixou isso claro, somente em caso de relação sexual ilícita. Então aqui já está ressalvada a situação.
O crente, nesse caso, pode pedir divórcio, no caso de quebra do sétimo mandamento. Mas não é permitido de modo nenhum, em prisma e ponto de vista algum, que qualquer crente use a incredulidade do seu cônjuge para dizer: tenho que me separar. Não é permitido. E aí chegamos no versículo 14. O apóstolo, para estimular o crente a fazer tudo para manter o casamento com o descrente, tudo que é possível a ele, o apóstolo ele diz, versículo 14: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Interessante, a palavra de Deus sempre é interessante, mas esse texto aqui chama muito a nossa atenção, né? Veja como a ligação de Cristo com os crentes é tão forte, tão poderosa. Nós vemos aqui que por causa da ligação, por causa do convívio com a parte crente, o descrente chega a ser santificado. Meu irmão, que graça o Espírito Santo opera na nossa vida. E o que significa isso, ser santificado? Ser santificado é como se ele estivesse falando, colocado à parte. Porque ser santo é isso, né? Ser separado de e consagrado a. Ser separado dos comuns e ser dedicado ao serviço especial. Aqui o apóstolo está dizendo que os maridos e esposas descrentes são colocados por Deus, por causa do convívio com a parte crente, em uma posição especial. Notem que Cristo ele usa você, que é crente, para expor, para deixar em contato o seu cônjuge descrente com o poder do Evangelho, para deixar o seu cônjuge descrente sob a influência do Espírito Santo, de tal modo que ele está sendo santificado, ele está sofrendo uma influência especial e Deus está tratando ele de um modo especial. Isso bota muita responsabilidade em nós, né? Porque não é somente, eu sou crente e fica junto do seu marido, mas você viver como uma descrente, ou vice-versa. Eu sou crente e viver junto da sua esposa e tratando-a como um descrente, ou pior do que um descrente trata a sua esposa. Isso não santifica nada, mas ele está falando aqui, mostrando quando nós, pela graça de Deus, sendo marido ou esposa crente, estamos dando o testemunho fiel do Evangelho, estamos vivendo, usando os meios de graça, buscando santificação, e assim por meio desse testemunho de Cristo, como o apóstolo Pedro falou lá na sua primeira carta, até de modo silencioso, o Espírito Santo está usando você para santificar o seu marido, que já está numa posição especial. O apóstolo deixa muito claro: a esposa e o esposo descrente são santificados pelo convívio com a parte crente. E Deus santifica a parte descrente para que seja possível que
os filhos gerados desse tipo de casamento misto sejam santos e não impuros. Veja, doutra sorte, versículo 14, a parte C do versículo, doutra sorte, de outra maneira, os vossos filhos, o filho daquele casal misto, seriam impuros, porém agora são santos. Os filhos dos casais mistos não são, por Deus, considerados pagãos. Pagão é sinônimo de impuro. E impuro, dentro do contexto da Bíblia, é o mesmo de dizer que a pessoa está fora da aliança. Incircunciso. Certo? Você encontra isso na Bíblia, essa relação de impuro no contexto da palavra de Deus em relação aos povos, outros povos, se refere aos pagãos, aos incircuncisos, os que não estão dentro da aliança, do pacto. Então percebam que a linguagem usada para as crianças do Antigo Testamento é a mesma linguagem que o Espírito Santo usa para se referir às crianças, filhas dos crentes, no Novo Testamento. Mas sendo bem específico aqui, essa mesma consideração, esse mesmo status pactual, também é mantido para os filhos dos casais mistos. Porque Deus santificou, significa que Deus não salvou a parte incrédula, mas Ele santificou para que os filhos desse casal fossem santos e não impuros. Que coisa linda, que graça maravilhosa. Deus, Ele mantém nossas crianças como membros do seu pacto de graça. Você pode imaginar, crianças, vocês estão no culto, por causa da aliança que Deus tem com seus pais, Deus adota vocês também. Deus, Ele considera vocês não igual ou iguais aos seus coleguinhas que não pertencem à aliança. Deus, Ele considera vocês como santos, separados. Deus, Ele trata vocês de um modo muito especial, com todo amor por vocês, com toda graça, e isso em Cristo Jesus. Deus, Ele declara para vocês, crianças da aliança, as mesmas promessas de salvação mediante a fé em Cristo que papai e mamãe recebem. É tanto que, como as crianças do Antigo Testamento os homens deveriam ser circuncidados a 8 dias de nascido, da mesma forma, vocês, crianças, na nova aliança, o batismo substitui a circuncisão. Deus, Ele ordena que vocês também sejam batizadas, porque Deus tem vocês como santos, não como iguais às crianças do mundo. Pode ser que você esteja na mesma escola, pode ser que você esteja andando na mesma rua com as crianças, no mesmo parque brincando com as crianças, mas Deus, não vocês, mas Deus fez vocês santas dele, especial. E vocês devem responder com fé ao chamado do Evangelho, que vai tornar seguras e certas todas as promessas que Ele fez a você no batismo. Crer, confiar em Jesus. Então, crianças, pode dizer: eu sou especial, porque Deus em Cristo me fez especial.
Veja como é grande a graça de Deus em Cristo. Isso é real até mesmo para os filhos de casais mistos. E por isso a igreja não deveria olhar para aqueles filhos e dizer: esses não são iguais àqueles. Não. Eles devem receber os mesmos cuidados de atenção, de amor e de disciplina que os demais filhos dos crentes, porque Deus ele dá os mesmos cuidados de amor, de graça e de disciplina para as crianças, filhas dos crentes. Essas palavras do apóstolo Paulo sobre a santificação dos maridos ou esposas descrentes, e esse link, essa ligação que faz com as crianças, com certeza ajuda ainda mais os crentes a não buscarem o divórcio sem motivos bíblicos. É um incentivo a mais. Imagine o risco dos filhos que são santos, filhos de um crente que desobedece à vontade de Deus e parte para buscar um divórcio somente por causa do cônjuge não ser crente. Imagine os filhos gerados desse casamento. Imagine a responsabilidade desse crente em pensar que estes filhos têm uma possibilidade grande de ficar com a parte descrente, para que a parte descrente cuide deles, eduque-os e conduza-os, não conforme o Evangelho de Cristo, mas conforme as leis do mundo. E assim saia da influência pactual e assim sejam cortados da aliança. Passando a viverem como impuros. Qual pai, especialmente as mães, né? E mãe, de fato, é mãe. Normalmente pensam muito mais nos filhos do que os pais. Imagine você sabendo que o seu filho está sendo cuidado por uma descrente ou por um descrente. Imagine você, seu filho sendo afastado do ensino da palavra todo dia, não recebendo a palavra todo dia. Imagine você estar no culto sabendo que o seu filho não está no culto com você, mas está sendo levado por seu pai ou por sua mãe descrente para um parque, para a praia ou para ficar em casa jogando videogame e não dentro do culto junto com o seu Deus, adorando o seu Deus. Imagine isso. Imagine que por meio dessa instrumentalidade maligna, seu filho vá para o inferno. Qual pai crente ou descrente vai ficar em paz? Qual pai crente ou descrente, depois de ouvir esse ensino sobre que seus filhos são santos, vai querer desobedecer a palavra do Senhor e buscar um divórcio que não é baseado na Bíblia? Um divórcio com base na incredulidade do seu cônjuge. Um crente não vai buscar. Ele vai ficar quieto. Por mais que seja tentação, por mais que ele tenha problema e sofra, ele vai dizer: não. Isso vai ser mais um instrumento de Deus para que o divórcio não seja buscado pela parte crente.
Versículo 14 nos diz isso. Mas, vamos para os versos finais. O que fazer se a parte descrente quer abandonar você? Isso é uma coisa real, né? Posta o trator, e a gente sabe disso. Veja o versículo 15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus tem chamado à paz. Preste atenção em uma coisa: o divórcio nunca é desejável. Todo divórcio flui de pecados. Todo, de uma parte ou de outra, ou de ambas as partes. Mas todo divórcio flui, brota, aparece, se gera do pecado. Mesmo que nem todo divórcio seja pecado. Vocês entendem? Que tem divórcio que não é pecado numa parte. Por isso o divórcio nunca é desejável, e por isso o cristão ele deve fazer de tudo para se manter casado com seus amados que não acompanharam ele no Evangelho. Tudo que ele pode fazer que esteja dentro da sua possibilidade, tem que fazer. É mandamento. Mas se a parte descrente chegar à conclusão que não quer mais ficar com a parte crente, o apóstolo Paulo, ele não manda, ele não ordena o crente manter o casamento. Talvez o não crente diga: eu não desejei casar com você nesse estado que você se encontra hoje. Eu não desejei ter para mim essa mulher que você é hoje. Eu queria ter para mim uma mulher que me acompanhasse em meus pecados. Eu queria ter para mim uma mulher que estivesse dizendo sim às minhas idolatrias, às minhas mentiras, às minhas farras, às minhas orgias. Você acha que isso é difícil para acontecer da parte de um descrente para dizer para uma mulher crente? Pode acreditar que não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Dentro da igreja existiram casos assim, de maridos chegarem para as suas esposas e dizer essas palavras praticamente iguais, e com base nessas palavras dizer: eu não quero mais você, não tenho mais nenhum desejo por você, encerrou-se aqui, eu vou embora, e vice-versa. Estou cheio, vou partir. E vice-versa. Irmãs que ouviram isso, mas homens crentes que ouviram isso. Ou a sua igreja, ou eu, senão eu saio de casa. Quero o divórcio. O mandamento do apóstolo para você é qual? Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Do modo que está escrito aqui no grego, quando diz: se o descrente quiser apartar-se,
dá a ideia que essa parte descrente, ela começou a se mover, a se mexer em busca do divórcio. Por exemplo, saindo de casa, abandonando a casa. Ou, por exemplo, já procurando um advogado. E olha que na época do apóstolo Paulo não precisava de advogado para isso. Ou dizendo para você, sai da casa, sai da minha casa, vai embora. Porque não é somente você se apartar no sentido eu vou deixar a casa, mas também existem homens brutais, ou mulheres até brutais, que dizem, suma daqui, para o crente. Então, o modo como está escrito aqui dá essa ideia que o descrente ele não somente falou, quero divórcio, mas ele está buscando o divórcio, ele está agindo nessa direção. O mandamento é que se faça a separação. É isso que o sentido do texto diz, que se aparte. É um mandamento, está no imperativo, que se faça o divórcio. É isso que o Espírito Santo pelo apóstolo está dizendo para você que é crente, que está vivendo essa situação. Não é invenção de pastor liberal, não. Não é invenção de ninguém, é o Espírito Santo que está dizendo para você: divorcie-se, que se aparte. Mas pastor, como é que eu vou ficar? Isso geralmente eu estou falando para o vaso mais fraco. Não peço perdão a feminista nenhuma, porque a Bíblia diz que o vaso mais fraco é a mulher, ela é mais sensível. Os talentos que Deus deu a ela tornam ela um vaso de cristal, enquanto a gente, homem, é um vaso de ferro, de barro, de bronze, qualquer coisa dura e concreta. Mas as mulheres são vasos de cristais. E as mulheres sofrem muito mais na situação dessa. Ela vai pensar, mas o apóstolo está dizendo que se faz a separação, a parte. Pastor, como é que vai ficar a minha vida? Como é que vão ficar as crianças? Eu amo demais. Outras mulheres com um sentimento mais vingativo, crentes, poderão pensar assim: ah, não vai ser tão fácil assim não. Você acha que eu vou deixar ela levar ele sozinha, assim de graça, é? Com todo o tempo que eu dediquei a ele, com toda a comida e roupa lavada que eu fiz para ele? Não, de modo nenhum. Vai ser no litígio. Ele pede o divórcio, mas eu não vou dar. Vai ter que me levar para o tribunal. Eu vou dificultar. Meu irmão, minha irmã. Isso serve para os homens também. Estou falando para as mulheres, porque é mais tentador para a mulher a situação. Tanto que o apóstolo vai dizer, mulher, né? É mais tentador. Meu irmão, minha irmã, tal atitude de você dificultar o divórcio do descrente que quer se apartar-se é contra o ensino do Evangelho. É pecado. Eu fui claro, em alto e bom som. Não importa o seu sentimento por ele ou por ela. A questão aqui não é o seu sentimento. A questão aqui é o seu dever. O seu sentimento pode ser o mais lindo por ele ou por ela. Mas se ele ou ela não quer viver com você em casamento, você tem que deixá-lo se apartar. Você tem que fazer o divórcio. E deixá-lo ir. E deixá-la ir. Em tais casos, o texto aqui. Mas veja como é consolador o ensino do Evangelho. Por quê? Veja a continuidade do texto. Depois que o apóstolo fala mais, versículo 15: mas se o descrente quiser apartar-se, e se aparte, em tais casos, ele especifica, tá?
Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ora, existem pessoas que acham que o casamento é escravidão. Eu não aconselho ninguém ficar fazendo piada desse tipo. Até tem pastores que, quando vão entregar as alianças no dia do casamento, pegam alianças, aqui estão 2 algemas. Não, casamento não é escravidão. Pastor, aqui o apóstolo está dizendo aqui, como é que o apóstolo diz aqui? Não fica sujeito à servidão. De fato, aqui está falando da palavra servidão e usa a palavra que refere-se à escravidão. Mas não é no sentido de dizer casamento e escravidão. O sentido que está sendo falado aqui é que o casamento é uma aliança tão forte que ela nos prende ao nosso cônjuge, de modo que nós não podemos nos soltar, e por isso que é uma escravidão, nesse sentido, não que é algo ruim. Entenderam? Não que é algo que tira a sua liberdade, como se ensina hoje para a juventude dos nossos dias, dizendo que casamento tira do homem e da mulher liberdade. Isso é mentira de Satanás. Se casamento fosse algo que tirasse liberdade, Deus não daria o casamento antes da queda. Casamento é uma bênção. Pelo contrário, dentro do contexto que nós já estamos aprendendo, o casamento, pelo contrário, nos livra e nos liberta da escravidão, do pecado e dos pecados sexuais. Casamento é uma bênção. Agora, o casamento nos prende ao nosso cônjuge de uma forma forte. O casamento, ele nos prende de modo que nós não podemos nos soltar, porque há obrigações matrimoniais que unem o casal de modo indissolúvel, que só tem a morte para nos separar de modo ordinário, as relações sexuais ilícitas para quebrar, ou, no caso específico, quando descrente, ele diz: não quero mais você. Quando acontece isso, um caso bem específico, em tais casos, você, meu irmão, minha irmã, está livre. Livre. O texto diz: nestes tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Você está livre, os laços matrimoniais estão arrancados, cortados. Você poderá partir para um novo relacionamento se você quiser. Se você não conseguir ficar na solteirice de modo casto, sem se poluir, sem se macular por meio de pecados sexuais, se você consegue ficar como um eunuco, uma eunuca por causa do reino de Deus, é sua preferência, não precisa se casar. Mas se você não tiver esse dom, você está livre para um novo casamento no Senhor. É simples o ensino. É claro o ensino. Por que você está livre? Porque o texto nos diz: Deus vos chama, vos tem chamado à paz. E isso é um ponto importantíssimo na nossa conclusão. Deus, ele não quer que fique nenhuma aresta. Deus não quer que fique nenhuma ponta que possa nos machucar e nos tirar a ordem
nos trazer perturbação na alma. Deus, Ele nos chama à paz, seja a paz por meio da manutenção do casamento com o descrente que consente em estar conosco, seja por meio da concessão do divórcio para o descrente que não quer ficar conosco. Deus nos chama à paz. Ele não quer que você fique perturbado, perturbada pelo fato de estar ligado ou ligada com aquele que te abandonou e que era teu esposo ou tua esposa. Paz. Que palavra linda, né? Paz. Shalom. A ausência de guerra, a ausência de maldição. Muitos casais, crentes, não querem aceitar ou desconhecem esse ensino, ou estão sendo mal ensinados por seus pastores quanto a isso. Quantos casais você pode conhecer até fora da igreja, de outras igrejas, vivem numa tortura de alma, esperando, por exemplo, o seu cônjuge que o abandonou, que não pode se desviar, que não pode se divorciar, ficam lá, queimando, ardendo, vivendo até em pecados sexuais escondidos. Deus não é Deus que vai torturar seus filhos quando os seus filhos não têm culpa pelos divórcios que acontecem. Ele é Deus de paz, Ele chama-nos à paz. Eu acho que isso é bem claro para nós aqui no texto. E aí chegamos no versículo de número 16. Essa pergunta é interessante para o contexto da palavra e tem divergências quanto à colocação dela, em que ponto ela deve ficar. Qual pergunta? Veja o versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Alguns intérpretes, homens de Deus, eles acham que isso é uma complementação da parte do versículo 14. Como se Paulo estivesse abrindo uma brecha com o versículo 15, falando sobre, naquele caso, que o marido ou a esposa descrente deixa, e aí é permitido o casamento, o novo casamento, o divórcio e o novo casamento, e aí ele volta para o assunto no versículo 16, e aí ele está dizendo como se fosse um estímulo: mantenha seu casamento, porque como você sabe se por meio da influência santificadora do Espírito, seu marido ou sua esposa não serão salvos? Então isso é uma interpretação que nós não podemos negar, que tem o seu valor e que seja de fato encaixando até no contexto geral da passagem. Mas existem outros homens de Deus, e com estes eu estou concordando, é que esse versículo de número 16 parece mais um estímulo de Paulo para que aqueles membros da igreja que estavam recebendo dos seus cônjuges descrentes o pedido de divórcio, eles fossem estimulados a dar o divórcio, a cumprir o mandamento. Por quê? Porque facilmente, e eu acho que não é estranho, você talvez tenha conhecido algumas pessoas crentes que estão impedindo o divórcio da parte descrente, na esperança que o descrente seja salvo. Ou seja, se eu der o divórcio, o que será dele? Ele vai estar mais afastado do Evangelho. Então, eu não estarei contribuindo para a sua salvação. Irmãos, eu acho que está mais próximo do contexto imediato. É como se o apóstolo está dizendo: aparte-se, deixe. Porque que garantia você tem que ele vai se converter? Que garantia você tem que ela vai se converter? Deus te chama à paz. Deus não quer que você fique numa incerteza sobre algo que você não tem poder sobre isso, ou seja, a salvação. Quem é que tem o poder de converter? É o Senhor. É claro que Ele usa meios. É claro que Ele usa maridos e esposas descrentes.
Mas aqui, combinando o versículo 15 com o versículo 16, eu acho que eu considero muito mais natural ao ensino bíblico, como o apóstolo dizendo: cumpra esse mandamento em tais casos, porque você não sabe se ele será convertido ou se ela será convertida. E aí você ficará à disposição de todas as tentações por causa da abstinência. O ensino do apóstolo do Evangelho é tão completo para nós, irmãos. O ensino do apóstolo é muito claro. O ensino do Espírito Santo para nós nesta noite é que Deus nos chama à paz. Seja no casamento mantido, ou pelo divórcio concedido. O desejo de Deus para os casais é esse, especialmente para os casais mistos dentro da igreja. Que nós, como igreja do Senhor, ouvindo essa palavra, nós que, pela graça de Deus, temos a bênção de ter o privilégio de ter um esposo ou uma esposa crente, possamos pegar esse ensino da palavra de Deus para instruir a outros que passam por problemas que o Espírito Santo está tratando aqui nessa parte. Que nós possamos estar mais juntos dos nossos irmãos, das nossas irmãs que vivem um relacionamento misto, especialmente aqueles que estejam passando crises nessa área, para orientá-los a isso, orar por eles para que o Senhor esteja enchendo-os de graça e mais ainda do seu Evangelho, para que eles estejam mantendo os seus casamentos com seus cônjuges descrentes e que por meio deles o Espírito esteja salvando aqueles cônjuges eleitos, usando esses meios graciosos que são os cônjuges crentes. Que nós estejamos, irmãos, sempre orando para que o Senhor esteja nos mantendo na santidade como marido e esposa, para desfrutarmos a paz de Deus que excede todo entendimento, e que os nossos casamentos, seja com nossos cônjuges crentes ou não, estejam brilhando em meio a uma sociedade de trevas, uma sociedade que nem reconhece mais o casamento, uma sociedade ímpia e inimiga de toda a boa criação de Deus, inimiga assim também do casamento. Deus nos abençoe com essa palavra, possamos viver o Evangelho. Deus nos chama à paz, seja no casamento, mantendo o casamento, seja concedendo o divórcio. Amém.